Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar com vocês aí a lição de número 10. Fale somente a verdade. Lembrando que essa lição ela é baseada a princípio no 9º mandamento, que é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou contra o teu irmão. Então a gente vai trabalhar um pouquinho desse tema aqui hoje. E para começar, nosso texto bíblico básico está lá em Provérbios, capítulo 14, verso 2 a 8 e verso 25 também. E Apocalipse, capítulo 21, versos 8 e versos 27. Todos esses versículos aí referentes aos prejuízos, aos malefícios causados pela mentira. Nosso texto áureo diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lembrando que está no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 16. Vamos então para o nosso comentário, a palavra introdutória aí, que diz: o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, refere-se em primeira instância a um tribunal de justiça, onde pesa o testemunho a favor ou contra alguém. Esse mandamento tem por finalidade inibir a prática da mentira ou do perjúrio. Então, a princípio, gente, vamos trabalhar aí, como já fora dito, com o 9º mandamento. Tá? E nós colocaríamos isso hoje, como chamado ali, aquela classe chamada de crimes contra a honra. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aí, sobre essa questão de não se levantar falso testemunho. Lembrando que já que estamos, a princípio, falando do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, a gente vai primeiro analisar isso à luz do contexto lá, para que a gente possa, de repente, estar aplicando, é claro, aos nossos dias de maneira bem prática aí. Então, para começar, a ideia básica é entender isso aí. Sempre que a gente vai falar sobre questões relacionadas aos 10 mandamentos ou questões ainda também dentro da antiga aliança, a gente precisa, sempre que necessário, analisar o texto para, a partir desse texto, entender, compreender melhor o contexto que gira em torno dele aí. Então, para começar, eu queria ver com vocês aqui, mais uma vez, o texto original, o texto hebraico. Então a gente vai ter aí o Êxodo 20, verso 16, dentro do seu contexto hebraico, pelo menos analisar a questão da escrita lá. Então vamos começar aí pela primeira palavra, que está lá no original, que seria aí a palavra lo. A gente tem aí a palavra lo. Lembrando, é claro, que a palavra lo aí quer dizer não, tá? Então ela aponta para negação, não. Então a primeira palavra é lo. Aí nós temos a segunda palavrinha aí, que é tane. Então, lo tane. Tá? A gente vai ver já o significado. Então, lo, primeira palavra, tane, a segunda palavra. Aí nós temos a terceira, que é vereahá. Vereahá. Então, lo tane vereahá. Ok? E vamos ver já o significado. Aí nós temos outra palavrinha, que é a palavrinha ed, no hebraico. Tá? Então, seria lo tane vereahá. Ed, e a última palavrinha, que seria a palavra shaker, tá? Ou shaker, que seria a melhor pronúncia. Então nós temos aqui, dentro do texto hebraico, seria esse, tá? Lo tane vereahá ed shaker. Então, o que seria isso aí? Vamos lá. Então tá aqui, eu já falei para vocês o que seria aí a transliteração, e vamos ver agora a tradução. Então, lo, lembrando que lo aí é não. Então, tane, dirás tu. Vereahá, contra teu próximo. Ed, testemunho. E a palavrinha, tá? Que é a palavrinha shaker, que para nós aqui é o shaker, mas seria shaker, a pronúncia correta. Então, e esse aqui, gente, é o Êxodo 20, verso 16, lá na Bíblia hebraica. Então, o que é importante para nós aqui? É que a ênfase aqui do nosso estudo vai cair sobre essa palavrinha aqui, tá vendo? Shaker, que seria aqui a última palavra, shaker. Tá vendo aqui o mouse girando aqui? Shaker. Então, o que a gente quer focar nisso aqui? Por que a gente trabalha, às vezes, a questão original? Para entender, claro, o contexto e para trabalhar o nosso foco aqui para essa lição. Então, o nosso foco, a gente está vendo aqui a palavrinha do lado, está vendo a palavrinha ed, testemunho, mas essa palavra ed, hebraico, testemunho, ela está ligada à questão judicial. Tá? Então, é testemunhar de maneira judicial, tá?
aí aqui ó, contra, né, o teu próximo. Aí tem a palavrinha, o nosso foco falso, falsamente. Então a ideia, a princípio, já que a gente parou para falar sobre isso aqui, e eu creio que isso é muito importante, é entendermos que com isso a lição não quer dizer, ou pelo menos não só a lição, mas o versículo, que a gente não possa testemunhar contra alguém, tá? Porque há casos em que a gente necessita, há casos em que a gente precisa, ainda que judicialmente ou não, mas testemunhar contra alguém, falar contra alguém. Haverão situações da nossa vida, se não houve na sua ainda, mas possa ser que venham surgir, situações em que a gente precisa testemunhar, falar, né, contra alguém. Mas a ideia básica aqui é que o que Deus está proibindo não é o fato da gente ter que depor contra uma pessoa, ter que falar contra uma pessoa, ter que muitas vezes, né, exaltar-se, ou seja, falar mais alto contra alguém. Mas a ideia aqui recai no falso, é quando aquilo que a gente vai falar, ou seja, o nosso testemunho, quando a gente vai testemunhar contra alguém, mas que esse testemunho seja falso. Então a ideia básica aqui é entender isso. O que esse mandamento proíbe é que se levante um testemunho falso. Então eu queria começar por isso aqui, tá? Eu queria começar por esse pressuposto com vocês, entendendo que às vezes será necessário de um jeito ou de outro, quando a gente às vezes presencia algo, ou quando nos é dito algo, a gente às vezes é colocado diante de alguém para ter que prestar um depoimento, um testemunho contra aquela pessoa, tá? Quando alguém comete um erro, a gente às vezes precisa estar... Mas o que a Bíblia proíbe aqui é que quando esse testemunho, quando aquilo que será dito contra essa pessoa é de procedência mentirosa, errônea, enganosa, tá? Então a ideia é que Deus está nos advertindo a nunca, a jamais usar de falsidade contra alguém. Então o ponto aqui, gente, não é, mais uma vez para fechar, prometo e dar continuidade à aula, é entender que às vezes é necessário testemunhar contra o teu próximo ali, contra alguém, contra o nosso próximo, mas esse testemunho jamais poderá ser um testemunho falso, tá? Jamais poderá ser uma inverdade. Esse é o nosso foco. Eu acho que dito pois isso, a gente já pode partir para as outras partes da lição aí. Então, continuando aqui. Primeiro tópico, o falso testemunho. Vamos lá. O falso testemunho macula o bom nome. No nome da pessoa está a sua reputação. A gente já viu isso em lições até anteriores, referentes também aqui à Central Gospel, ligado a esse tema, essa temática de entender que o nome da pessoa, ele carrega em si a reputação da pessoa, né? A gente deve fazer de um tudo, para que o nosso nome não venha se manchar, né? Não venha trazer ou gerar alguma espécie de problema relacionado ao nosso nome. A gente tem que cuidar disso aí, sempre que possível, cuidar do nosso nome. Mas o que a gente precisa entender aqui também, vamos ver um caso aqui, né? Jacó, cujo significado é suplantador, teve um histórico de engano e mentira. Então a gente vai perceber que na Bíblia Sagrada, né, essa questão ligada ao nome é muito relativo, por quê? Porque a gente percebe que muitas pessoas na Bíblia tiveram a vida semelhante ao nome na qual essas pessoas tinham. Então o nome parecia que estava atrelado à vida da pessoa. Vou dar um exemplo claro aqui, é o Nabal, né? A gente pega aí Nabal, né, o marido lá de Abigail, na qual faleceu e deixou Abigail viúva, e Davi então casa-se com Abigail. Então a gente percebe que a palavra Nabal, para nós aqui no português, ela vem de Naval. Naval no hebraico é nécio, tolo. Então um homem, a gente para analisar a vida desse homem, realmente o comportamento dele demonstrava ser o comportamento de uma pessoa tola. E outro exemplo está aqui, né, que é muito dito, muito citado, a gente vai ver já com mais detalhes aqui, é o exemplo claro de Jacó, né? O significado aqui, ele é mais conhecido, né? Ele é usualmente conhecido como suplantador, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui. Então a ideia é entender isso. Mas vamos lá. Então, a princípio, né, o Jacó, ele teve um histórico, a vida dele demonstrou ser, até certo tempo, né? Até um certo período de sua vida, Jacó demonstrou ser uma pessoa mentirosa, que enganava. Mas depois de um encontro transformador que teve com Deus, seu nome foi melhorado, passando a se chamar Israel, aquele que luta com Deus, tá? Então, a princípio, nesse subtópico aqui, nesse slide aqui, o que a gente deve entender, tá? Temos o exemplo de Jacó, mas o que deve ser entendido aqui é que um falso testemunho, viver de maneira
a não demonstrar um bom testemunho, muitas vezes acaba sujando o nosso nome, acaba maculando o nosso nome. Então tem pessoas que, muitas vezes, embora a gente não as conheça, a fama delas por nós é conhecida. Muitas vezes a maneira como essa pessoa lida com as coisas, a maneira como a pessoa vive, apronta, faz algo errado aqui, acolá, acaba trazendo para essa pessoa uma espécie de mancha com o nome dela. Então sempre que se cita o nome de tal pessoa, a gente já acaba atrelando esse nome a algo ruim que nos foi dito a respeito dessa pessoa, que nos foi dito ou que a gente aí mesmo acabou presenciando, acabou vendo. Então, falando dentro do, já que eu estou falando no cunho aqui cristão evangélico, que é a linha também da revista, a gente às vezes tem esse problema com pessoas que ministram, né, que pregam a palavra, também com cantores, muitas vezes aí com ministros, no que tange também a obreiros, então a gente tem isso, locais, então a gente muitas vezes percebe isso, né? Muitas vezes a pessoa, por mais que gesticule bem, que pregue bem, que articule bem, que conheça, que tenha um vasto conhecimento bíblico, mas o testemunho dessa pessoa muitas vezes impede com que ela seja até chamada para certos lugares, né? Convidada a certos lugares. Mas há pessoas que não olham muito para esse lado e deveriam olhar, né? Há pessoas que convidam outros pelo fato de pregar bem, de falar bem, mesmo sabendo que essa pessoa tem um péssimo testemunho. Isso acontece também com quem canta. Mas a ideia básica aqui, gente, para não estender muito, é compreender o fato de que se nós tivermos um péssimo testemunho, isso certamente vai manchar o nosso nome. Mas sobre Jacó, eu queria ver uma coisinha com vocês ainda, atrelada ainda a Jacó. Vamos lá. Então, o significado do nome Jacó, a gente viu aí no slide passado, dentro da revista, que Jacó ele é geralmente conhecido como suplantador. Vamos ver um pouquinho disso aqui, abrir um parênteses, eu gostaria de abrir um parênteses para falar de Jacó nessa lição. Então, primeiro passo, Jacó. Então, nós temos aqui a palavrinha hebraica que está aqui, né, a palavra Yaakov, ou também está aí a mesma Yaakov, porém nós temos aí as vogais massoréticas na segunda e não a temos na primeira. Então, aqui nós temos as vogais massoréticas. E aqui não temos, mas o nome é o mesmo, Yaakov, a pronúncia é essa, tá vendo? Yaakov. E sua raiz origina-se de, tá vendo? Akev, ou a mesma coisa, né? Akev. Lembrando que é a mesma coisa, aqui sem a vogal massorética e aqui com a vogal. Cuja pronúncia é Akev e significa calcanhar. Então, esse nome Jacó, para nós, ou Yaakov no hebraico, ele vem de uma raiz na qual a palavra lá é Akev, que significa calcanhar. Então a gente já começa a ver alguma coisa aí interessante no nome de Jacó. Por isso, Jacó significa literalmente aquele que segura pelo calcanhar. Então quando a gente para olhar, gente, o nascimento de Jacó, a gente percebe realmente que o fato de seus pais terem dado a ele esse nome, né, Jacó, estaria, segundo o próprio texto bíblico, que se não me falha a memória, é Gênesis 25, né, capítulo 25, verso 26, mostra lá que Jacó, ao nascer, ele ali saiu agarrado ao calcanhar de seu irmão. Então a gente costuma dizer que Jacó é suplantador, até alguns conhecem como enganador, mas se nós analisarmos dentro da questão hebraica, é claro que isso não vai fazer tanta diferença, mas é bom que a gente compreenda isso. Mas o nome de Jacó seria, de maneira literal, aquele que segura pelo calcanhar, ou agarrado ao, preso ao. Mas aí a pergunta é, por que muitas pessoas conhecem Jacó então como suplantador e enganador? Por que é comum as pessoas chamarem Jacó por esse nome? Enganador, ou chamá-lo de suplantador. De onde saiu isso? A questão básica é mais uma questão de semântica, mais uma questão de escrita, porque, então, vamos lá, por sua semelhança, né, o nome Jacó, a palavra Jacó, dentro do hebraico, se assemelha muito a Acav, né? Lembrando que Jacó é Yaakov, que vem de Akev, que se assemelha também a Acav, cujo significado é enganar. Então nós temos duas palavrinhas bem parecidas aí, quando a gente para analisar, a palavra Akev, calcanhar, e a palavra Acav, que quer dizer enganar, né, da raiz aí ligada a engano. E lembrando uma coisinha, a gente tem hoje aí, glória a Deus por isso, nós temos a Bíblia aqui, eu vou passar o meu mouse, se você puder ver, até melhorar para você, mas lá em cima, está aqui onde tem Yaakov, nós temos aqui, que eu estou girando aqui, você está vendo que a palavra Yaakov, ela tem, como eu já disse, as vogais massoréticas, estão aqui, ó. Mas nós temos a palavra no escrito hebraico, ela não contém, em alguns casos, essas vogais. Então as palavras ficam bem parecidas. Aí você pega aqui, como eu disse, está vendo a palavra aqui, ó, Akev. Perceba que Akev,
e Acav são idênticas. O que vai ditar qual é a palavra é o contexto. Se você pegar uma Bíblia hebraica, na qual não contém as vogais maçoréticas para ajudar ali, uma Bíblia só com consoantes hebraicas, você vai ver lá Acav e Akev, escrito da mesma forma. Então você vai dizer, mas é Acav ou é Akev? Mas o que vai ditar aí é o contexto. Então, por causa disso, muitos têm essa ideia de que, por estar escrito dessa forma, lá o Jacó seria, então, Acav, enganador. Tá? Mas a princípio, gente, a ideia básica é que Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar, uma referência à palavra Akev, calcanhar, que está lá no original hebraico, no capítulo 25, verso 26 do livro de Gênesis. Tá? Então, continuando aqui. Os efeitos do falso testemunho, vamos ver isso aqui também. Por conta da difamação, pessoas perdem emprego. Então, vamos ver isso aqui. Difamação. Lembrando que a gente, às vezes, precisa entender uma coisa. Né? Os chamados crimes contra a honra, nós temos aí, a princípio, os mais comuns. Né? A difamação, a calúnia e a injúria. Nesse caso aqui, está citando a lição, a difamação. Lembrando que difamação, ela difere de calúnia em que sentido? A calúnia geralmente é quando a pessoa inventa, cria algo, uma mentira, e essa mentira relaciona a pessoa na qual está sofrendo, é passiva na mentira, relaciona-se a um crime. Então, quando a pessoa imputa a outro um crime que ela não cometeu, algo que ela não fez. Então, é uma calúnia, ela está caluniando, está inventando algo. E difamação não, difamação é quando a pessoa pega algo que alguém fez e espalha, conta para todo mundo, ela está espalhando isso. Muitas vezes pode até ser verdade, mas é uma difamação no fato da pessoa estar elevando o nome, difamando o nome dela para muita gente. Então, dentro da difamação, então quando a pessoa difama, sai contando algo a respeito do outro, a difamação ela pode levar a pessoa a perder o emprego. Tá? Então a pessoa às vezes foi difamada por certa coisa que falaram a respeito dela, isso faz com que a pessoa venha perder o seu emprego, faz com que a pessoa venha perder amigos, né? Isso vai gerar um impacto nas amizades da pessoa. Também dentro da própria família, tem pessoas que perdem, né, sua família, ou seja, perderam o seu casamento, seus filhos também, o convívio familiar por causa de difamação. Então, olha o efeito, o perigo que isso traz, os malefícios que isso causa para alguém. Os interessados em extorquir posses de outros se valem desse expediente para a obtenção de uma vantagem financeira. Então, há pessoas que se usam da chamada difamação, difamam alguém a fim de poder conseguir dinheiro, a fim de poder, quem sabe, chantagear a pessoa ou coisa do tipo, para ganhar, lucrar financeiramente com isso. Alguns tentam derrubar os que ocupam uma função privilegiada em diferentes posições da sociedade, inclusive até na igreja, por meio da difamação, plantando contenda entre as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas saem aí, falando do outro, falando de outrem, a fim de também tirar ou derrubar, né, a pessoa de uma posição que ela galgou a vida toda para alcançar, para conseguir uma função que ela tem hoje, que é uma função até de privilégio para ela, uma função privilegiada, né? Em diferentes posições, né? Pessoas que estão aí na alta sociedade, pessoas ricas, pessoas... Ou também, às vezes, na igreja. Então, pessoas, a fim de tirar alguém de um cargo na igreja, ela acaba difamando a pessoa. Então, o que a gente está vendo aqui nesse slide é isso, gente, os perigos, os efeitos que podem trazer aí um falso testemunho. Lembrando que falso testemunho está mais ligado, eu diria, à calúnia propriamente dita do que só à difamação. Mas os dois, né, em um certo grau, aí a gente pode colocar. Então, quando a pessoa sai falando de alguém por aí, falando mal, usando o nome, espalhando o nome de outrem aí, muitas vezes a pessoa está querendo fazer isso aí. Fazer com que a pessoa venha perder o emprego, e isso realmente acontece, como a gente viu aqui, amigos, família, muitas vezes está tentando chantagear a pessoa, né, e quem sabe derrubar a pessoa lá de um lugar, de uma posição que Deus colocou a pessoa. Mas o que a gente precisa entender, é orar a Deus para que tais coisas não nos venham a acontecer jamais, que ninguém venha nos caluniar ou ninguém venha difamar aí o nosso nome. Para isso, como a gente já disse no slide anterior, um bom testemunho é um ótimo remédio contra a difamação. Um bom testemunho, uma vida no altar, uma vida pautada em oração, em Bíblia, em palavra de Deus, tá? Tudo isso são ótimos remédios, ferramentas poderosíssimas contra a calúnia e a difamação. As fontes do falso testemunho. Então, de onde vem? De onde origina-se o falso testemunho, a calúnia?
O falso testemunho pode ter origem em algum ressentimento contra alguém. Então, muitas vezes, alguma coisa que às vezes a gente nem percebe, tá? Lá no passado, a gente acabou falando algo que, não sei, feriu alguém, machucou alguém, ou até não. Às vezes, para a pessoa, alguma coisa aconteceu, ou a pessoa acha que tal coisa aconteceu, que a pessoa se criam isso na sua mente, possa ser que tenha acontecido ou não, e isso possa ser hoje um motivo para que, na visão da pessoa, para que ela possa levantar um falso testemunho contra outro, né, ou contra nós. Não seria a visão. Outra coisa também, pode também nascer de uma inveja ou de uma influência de pessoas que tenham por hábito falar mal dos outros. Então, de onde nascem ele? De onde vem? Onde surgem os falsos, né, testemunhos? Quais são as fontes dele? Como a gente falou aqui, pode ser no ressentimento, né? A pessoa está ressentida com alguém e ela, no afã de machucar essa pessoa, de trazer mal para a vida dessa pessoa, ela acaba aí dando um falso testemunho, ela acaba caluniando a pessoa, ela acaba com isso também caluniando e difamando, porque os dois podem acontecer juntos, tá? Pode ser também. Então, um dos motivos é esse. Ou quem sabe uma inveja. De repente alguém está lá, sente inveja do sucesso, da vida, do crescimento, né, do andamento da vida de outrem e acaba com isso também dando um falso testemunho, né, caluniando alguém. Ou também pode ser, como disse aqui, pessoas que já têm hábito. Há pessoas que já têm esse hábito, gente. Se a gente parar para analisar, isso aí é uma grande realidade. Há pessoas que já têm por hábito, elas vivem para falar mal de outrem, vivem para falar mal dos outros. Volta e meia, você pode perceber, você começa a conversar, há pessoas que você começa a conversar com ela pouquinho, e 5 minutinhos de conversa, ela fala, a pessoa passa o tempo inteiro falando mal de outra pessoa. Então a gente precisa ficar atento e fugir desse tipo de pessoas, né? Não andar com pessoas assim, né? Não nos associarmos com pessoas assim. Continuando aqui, os impactos da calúnia. Quais seriam os impactos, então? Em que isso acaba impactando, né? Quais são os resultados disso aí? A calúnia é crime. A primeira coisa que precisa entender é que a calúnia é um crime. Se não me falha a memória, artigo 139, a calúnia está lá. E não é minha área, não sou voltado ou ligado com a área da questão ligada a direito, questão judicial, mas eu acho que é o artigo 139. Ela não apenas incrimina o inocente, como também dá o pior significado das coisas ditas. Torce a palavra e forja o que é falso. Então a gente precisa entender, como eu já disse lá, a diferença da difamação para a calúnia, né? E a calúnia geralmente é quando alguém imputa um crime a alguém que a pessoa não cometeu, né? A pessoa jura de pé junto que o outro fez e na verdade não foi feito. Isso não existe, isso é uma calúnia. Então o que a gente percebe nisso aí é que, além de ser crime gravíssimo, né? A calúnia, tá? Ele também acaba incriminando uma pessoa inocente. Acaba trazendo mal para a vida do inocente. A pessoa nunca fez aquilo, jamais fez aquilo, mas alguém, como a gente viu aqui, por inveja ou outro motivo, não importando o que seja, mas acaba criando um ambiente, criando uma mentira, e dentro dessa mentira, destruindo lá, impactando negativamente na vida da pessoa a qual recebeu essa calúnia, né? Foi passivo dessa calúnia. Então, com isso, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba, além de incriminar um inocente, isso acaba também fazendo o quê? Torce a palavra e forja o que é falso. Então, ela impera a falsidade, né? Ela torce aquilo que era verdadeiro, fazendo com que isso venha a ser algo falso. Olha o perigo que é para a gente, então, muitas vezes, sofrer com os impactos aí da calúnia. Vamos para o segundo tópico, então, falar um pouquinho sobre a mentira. Falar sobre mentira é adentrar um campo minado, onde todos os tipos de pecados se encontram. Quando a gente para misar, a Bíblia fala de N pecados, diversos tipos de pecado. Mas a gente percebe que a mentira, ela parece que se emaranha lá, acaba se misturando com diversos tipos de pecado na Bíblia, né? Então a mentira, ela passeia por diversos pecados e acaba corroborando com eles. A gente vai ver isso aqui agora. Vamos lá, então. O tópico aí, as mentiras, ou melhor dizendo, o subtópico, as mentiras dos patriarcas. A mentira de Abraão. O pai da fé, com medo de morrer, combinou com Sara, sua mulher e meia-irmã, que dissesse que eles eram apenas irmãos. É um texto muito claro, né? Está lá no livro do Gênesis, capítulo de número 12, a gente vai ver isso aí claramente, verso 13, vai dizer para a gente lá que Abraão, quando estava ali, desceu ao Egito, devido à fome que havia na região onde ele estava, em Canaã, ele desce ao Egito.
para tentar ali, né, conseguir a sua subsistência. E naquele momento, Abraão sente que as pessoas passavam a olhar ali, os egípcios passaram, os oficiais de Faraó passaram a olhar de maneira meio diferente para Sara. Então Abraão, temendo a sua morte, temendo que ele viesse a ser morto, ele vai dizer para sua esposa, né, olha, faz o seguinte, quando perguntarem aí o que nós somos, diga que você é minha irmã. Então, ele ocultou o fato de Sarai, né, ou Sara, melhor dizendo, Sarai, mas é a mesma pessoa. Então, ele ocultou o fato de sua esposa lá, dela ser sua esposa, e acabou dizendo ali, olha, fala que é minha irmã. Com isso, quando o faraó descobriu, né, a coisa ficou meio estreita para ele. Então, vamos ver isso aqui. Embora ela fosse meia-irmã do patriarca de Israel, filha de seu pai, com outra mulher, Abraão já havia tomado por esposa. Então, o que acontece? A gente sabe, analisando a genealogia lá, bíblica, ou melhor dizendo, até realmente o capítulo 11, a gente vai perceber bem claramente aí, que Sara, né, ela era meia-irmã de Abraão. Ela era filha do pai dele, né, Terá, com outra mulher. Então, era irmã do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Meia-irmã. E assim Abraão então casou-se, né? O Gênesis 20:12 mostra isso. Ele casou-se com sua meia-irmã e porquanto ela era sua esposa, sua mulher, mas ele ocultou, negou o fato, não só ocultou, como negou também o fato dela ser ali a sua mulher. Então, uma mentira contada pelo patriarca Abraão. Continuando aqui, a mentira de Isaac. Em Gerar, apresentou sua esposa Rebeca como sua irmã. Isaac também fez a mesma coisa, né? Ele repetiu lá o mesmo pecado do pai dele. Em que sentido? Quando Isaac estava lá em Gerar, no lugar ali também na terra de Canaã, a Bíblia vai dizer que os homens ali do rei Abimeleque, né, meio que vendo aquela situação, analisando da mesma forma como foi também com seu pai Abraão, olhando aquilo, então Isaac, temendo morrer, assim como seu pai Abraão também temeu morrer, ele disse para sua esposa, olha Rebeca, quando perguntarem, diga que você é minha irmã. Mas nesse caso ela era esposa dele também. O que ele fez? Mandou dizer que era irmã. Então a gente vê aí mais uma mentira também contada. Tanto é que Abimeleque, quando ficou sabendo, ele se estressou lá com Isaac por conta disso. Ele falou, rapaz, quase que acontece algo ruim, algo terrível aqui no nosso meio. Vai que alguém, qualquer um dos homens aí, ou eu, qualquer um dos homens aqui de Gerar, fosse lá e tomasse sua esposa, pensando realmente que era sua irmã, e você mentiu para nós. E ele ainda baixou um decreto, olha, aquele que tocar nesse homem, que é Isaac, quem tocar na sua esposa também, a Rebeca, vai morrer, é passivo de morte. Então a gente vê aí Abraão mentindo e Isaac mentindo. A mentira lá também entre os patriarcas. Outro exemplo aqui é a mentira de Jacó. Esse aqui, então, né, o texto bíblico dá-nos ciência de que ele enganou o pai, o irmão, o sogro, Jacó, como a gente viu aqui em slides anteriores. Esse homem, um período do momento da vida dele, lá, um certo tempo da vida de Jacó, foi pautado e regrado com muita mentira. Né? Jacó, ele passou um tempo ali, enganou o pai, enganou pai e irmão, né? Ambos em busca da bênção, da primogenitura. Ele, no afã de conseguir tal bênção, ele enganou seu pai e seu irmão. Ele também enganou o sogro dele com algumas ovelhas lá, para poder enriquecer o rebanho dele e deixar o rebanho do sogro dele um rebanho mirrado. Então a vida de Jacó também, até certo tempo a gente vê isso, depois ele tem uma vida transformada por Deus, mas ainda assim, a gente percebe lá os malefícios, né, o prejuízo da mentira. Um caso de Abraão, para a gente poder resumir e fechar isso aqui, quase que gerou morte, um problema mais grave, né, uma espécie de praga se instaurou lá no Egito por causa de uma maldição terrível se instauraria lá por causa disso. O caso de Isaac também quase que gerou um problema também, agravou a situação. O próprio caso de Jacó também. Então o que a gente percebe aqui é o perigo, né, que a mentira traz para a vida de quem a pratica, para quem a conta, para quem tenta viver debaixo do jugo dela. Continuando. As mentiras de emergência. Então a gente vai ver aqui mentiras de emergência. Há casos na Bíblia em que a mentira preservou a existência. Isso aqui é interessantíssimo. Vamos lá. Um exemplo disso está aqui em Raabe. Raabe disse aos soldados que procuravam os espias que esses já se haviam retirado. A gente lembra lá no livro de Josué, famoso caso em que Josué envia espias para ver a terra lá de Canaã, a cidade de Jericó, mais propriamente dito, né? A cidade de Jericó, cidade essa a qual eles teriam que
passar por ela a fim de alcançar e conquistar, por conseguinte, após isso, a terra da promessa que Deus havia prometido a eles. E nesse tempo ele envia 2 espias, os espias vão até a casa de Raabe. Nesse momento os homens lá de Jericó, o rei e os oficiais, ficam sabendo que há 2 espias ali rodando, que esses espias pertencem ao povo de Israel, a nação dos hebreus. Então ele envia oficiais até a casa de Raabe. Raabe, então, ela se vê naquele momento obrigada a mentir, ocultar e esconder esses homens, tá? Para que esses homens não morressem. E outro caso aqui é o caso das parteiras do Egito. Mentiram quanto às crianças hebreias, as quais elas tinham de matar por ordem de Faraó. Outro exemplo aqui é o exemplo das parteiras lá do Egito, né? Sifrá e Puá, 2 parteiras egípcias. Quando os egípcios perceberam, Faraó e seus oficiais perceberam que o povo de Israel crescia e muito, né, que esse crescimento passou a incomodar Faraó com seus oficiais, eles então ordenaram que essas parteiras, Sifrá e Puá, fizessem o seguinte: quando nascessem meninos, né, sexo masculino, elas então os matariam. E quando nascessem meninas, era para deixar vivas. Porém, essas parteiras foram até as hebreias para acompanhar o parto, e quando no momento do parto elas perceberam, ela vindo que estava vindo o menino, ao invés de elas matarem, como foi a ordem de Faraó, elas simplesmente deixaram esses meninos viver. Quando foram indagadas o porquê dos meninos estarem nascendo, quando havia uma ordem para que elas os matassem, então elas disseram: olha, as mulheres hebreias são diferentes de nós, das egípcias, elas são mais fortes. Quando a gente chega lá para acompanhar o nascimento, a criança já nasceu, então a gente não conseguiu lá abortar e fazer o aborto nelas lá, porque realmente a criança já nasceu, a gente chegou lá, a criança já estava no colo. Quando na verdade elas mentiram, elas ajudavam no parto, mas diziam que não poderiam ter matado, não conseguiram matar as crianças porque não presenciaram, não estavam ali. Então, nesses 2 casos, o que acontece aqui? O grande problema não é nem o texto em si, é o fato de que muitas pessoas pegam tais textos, como esses 2 que eu citei, e vão dizer o seguinte: por que Deus, no caso, o primeiro caso de Raabe, Deus então ele aceita a mentira, Deus aceitou a mentira de Raabe, então Deus ele compactua com a mentira, no caso de Raabe, e também no caso das parteiras, ele compactuou com a mentira dela. E tanto é que no caso de Raabe, Deus preservou a família dela todinha. E no caso das parteiras, Deus abençoou elas grandemente, né? Encheu abençoou. Então por que Deus fez isso em ambos os casos? Gente, o que precisa ser analisado aqui, a princípio, tá? Está aqui na mentira de emergência, mas vai mais que isso. A ideia por trás desses 2 textos, desses 2 fatos, é que em ambos os fatos o que estava em jogo ali era a vida. Então elas não mentiram no sentido de mentir por serem mentirosas, contumaz. Não. O que elas fizeram não tinha outro jeito. Tudo o que elas fizeram foi tão somente para proteger a vida, salvaguardar a vida. E também nenhum dos 2 textos diz que Deus compactuou com a mentira delas, tanto de Raabe quanto das parteiras. O que nós vemos nesses 2 textos aí, gente, é a misericórdia de Deus. Raabe, antes de mentir, o que levou Raabe a mentir? 2 motivos a gente vê aí. O primeiro motivo que levou Raabe a mentir, a gente preservar a vida dos 2 homens, para que eles não morressem, mas Raabe mentiu para preservar a vida desses 2 homens, porque, olha o texto lá, Raabe, ela começou a crer no Deus de Israel. No coração de Raabe começou a entrar fé. Quando ela ouviu aquela situação, Raabe começou a se encher de fé. Percebam que ela disse: olha, os homens da cidade, está todo mundo com medo do Deus de vocês, porque nós aqui sabemos que o Deus de vocês é tremendo, o Deus de vocês é poderosíssimo. Então, com isso, já havia um pouco de fé no coração de Raabe. Então, Raabe, pela fé, ela viu que a única maneira que ela tinha era essa. A única ferramenta que ela poderia ter na sua mão naquele momento era essa. Não havia possibilidade dela contar a verdade lá para esses homens, os oficiais, porque senão os espias seriam mortos. Então, com isso, Raabe, pela fé no Deus de Israel, começou a buscar, ainda que tinha uma certa ignorância, não conhecia, mas ela começou ali a abrir o coração para o Deus de Israel. Tanto é que ela se casa com um desses 2 espias e torna-se hebreia depois. Mas a ideia é, gente, para não esticar demais, para não ser uma aula muito extensa, né, fadigante, mas a ideia é entender o seguinte, que em ambos os casos o que nós vemos aqui não é uma conivência de Deus, mas nós vemos a misericórdia de Deus agindo. O que essas mulheres fizeram, as 3, né, somando aqui os 2 casos, foi preservar vidas. A Raabe preservou a vida desses 2 homens,
fazendo o que ela fez, contando a mentira, escondendo ambos no telhado e contando a mentira, e as parteiras, pelo fato de dizer que as crianças já haviam nascido antes e que não puderam acompanhar os partos, e pelo fato das mulheres hebreias ser fortes, também preservaram a vida de milhares, eu quero crer, de crianças. Muitos meninos eles foram preservados com isso. Então, a princípio, elas mentiram porque essa era a única solução, era o único jeito. O texto não nos mostra outro escape, outra alternativa. Há quem é mais radical e vai dizer, não, se ela não tivesse mentido, Deus ia dar um jeito lá. Mesmo elas contando a verdade, Deus daria um jeito de salvar esses homens. Mas o que está em jogo aqui não é Deus, não é Deus que está em jogo. O que deve estar em jogo por nós aqui é o ato, a atitude delas. Então a atitude delas foi para preservar vida. Lembrando que a gente olha para Atos dos Apóstolos, a gente percebe lá, quando os apóstolos foram quase que obrigados, tentaram obrigar os apóstolos a parar de pregar, e disseram, Pedro disse, importa mais a nós fazer mais o quê? O que importa para nós? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Importa obedecer a Deus. Então, nesse sentido aqui, gente, para não estender muito, eu creio que para ser mais claro aqui, seria isso. Nesses dois casos, vidas foram preservadas, o amor à subsistência foi preservado, e Deus, então, não conivente, é claro, jamais compactuou com mentira, mentira é e sempre será pecado, mas Deus usou com essas mulheres de misericórdia, pelo ato delas, o amor falou mais alto, e vidas foram preservadas nesse texto. Vamos para o terceiro tópico, as mentiras do Novo Testamento, as mentiras no Novo Testamento. Ananias e Safira. Quase não há exemplos de mentiras registradas no Novo Testamento. Porém, vamos ver isso aqui então. Dos poucos casos que existem, há um que se tornou famoso. Que caso é esse, gente? A mentira do casal Ananias e Safira. Esse aí é interessantíssimo, A gente vai lá para capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, a quem chama de Atos do Espírito Santo, mas Atos dos Apóstolos, como é mais conhecido, a gente percebe que aí a igreja estava em crescimento, em expansão, os irmãos passaram então a ajudar devido à perseguição, uma perseguição ferrenha sofrida ali pelas autoridades judaicas. As autoridades judaicas estavam perseguindo grandemente, com isso elas estavam inserindo também o Império Romano nessa perseguição contra a igreja do Senhor, a igreja de Deus, e muitos dos irmãos então passaram a ajudar os outros, a estender a mão para abençoar os demais. E nesse interim, um em especial, Barnabé, o filho da consolação, um levita lá da ilha de Chipre, a Bíblia vai dizer que esse homem vendeu uma propriedade, um terreno enorme, e com todo o dinheiro dessa herdade, todo o dinheiro da venda desse terreno que ele tinha, eu creio que era um terreno, uma herdade, a Bíblia vai dizer, ele então depositou aos pés dos apóstolos. Ele deu isso para ajudar os irmãos, uma boa quantia, quero crer eu, para ajudar. Aí por causa disso, muitas pessoas ficaram assim maravilhadas. Gente, Barnabé, o homem é um tremendo homem de Deus. E isso, querendo ou não que Barnabé queria isso, mas trouxe uma fama. Eu imagino, estou aqui enquanto eu gravo esse vídeo, eu fico pensando, se eu tivesse hoje condições de doar aí R$1 milhão para a obra de Deus, quem me dera eu tivesse, eu daria com toda certeza. Mas, querendo ou não, assim, mesmo que eu fizesse isso em prol da obra, querendo auxiliar pessoas que precisam, carecem, o meu nome ficaria, querendo ou não, alguém ia falar, rapaz, o camarada é R$1 milhão, o camarada doou aí. Então, foi o que aconteceu. Com isso, algumas pessoas vendo aquilo, e um casal em especial, Ananias e Safira. Esse casal se achou lá no DV também, vendo isso, já que vamos fazer o mesmo, vamos imitar isso aí, vamos fazer o mesmo. Não sei se o desejo deles era alcançar fama, porque o texto não nos mostra, mas a questão principal é que isso impulsionou eles a fazer a mesma coisa, então eles fizeram. Só que houve uma diferença aí. Depois que eles venderam a propriedade deles lá, na hora de depositar, eles já retrocederam. Peraí, a gente vendeu, agora a gente vai dar esse dinheiro todinho. Por quê, gente? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, porque eu não estou conseguindo ver aqui o tempo, mas eu espero que seja breve. Mas eu preciso falar isso aqui, que eu acho que é interessante, tá? É pertinente. Então eles venderam isso. Uma coisa precisa ser entendida. Há pessoas que sempre fazem votos, Vão dizer, olha, se eu conseguir um emprego, o primeiro salário inteiro é para a obra de Deus. Se eu conseguir um emprego, eu vou dar minha casa, ou eu vou dar meu carro. Não estou dizendo para você fazer isso, você entendeu onde eu quero chegar, estou dando um exemplo aqui. Mas tem pessoas que fazem isso, fazem um teste de voto lá, que vão dar isso e aquilo. Só que, ou se eu conseguir vender tal coisa, uma parte eu vou dar para ajudar na obra de Deus. Uma coisa é você fazer o voto sem ver aquilo que você almeja alcançado. Há pessoas que fazem esse voto, mas quando aquilo que elas
galgaram, buscou com muito esforço. Chega nas mãos, aí a coisa fica diferente, né? De vez em quando eu passo por uma situação interessante, inusitada. Alguém fala comigo, olha, varão, ora por mim aí, estou com uma causa na justiça e sair, eu vou te abençoar. Gente, eu não oro para a pessoa me abençoar, mas seria interessante a pessoa falar contigo, ora aí, se sair. Mas até hoje, eu vou dizer para vocês, deixa eu revelar aqui para vocês um segredo. Eu já tenho orado muitos anos para muitas pessoas aí que disseram para mim, olha, eu oro porque a pessoa pede oração e é meu dever como ministro da palavra, um obreiro, orar. Então a pessoa fala, ora aí, às vezes a pessoa faz isso para ver se você ora com mais intensidade ou mais tempo, mas ora aí, se sair um negócio na justiça estava pendente, eu vou te abençoar. Então foi muita gente que disse isso. Eu orei, não sei se saiu, acho que sim, porque a pessoa agora está andando de carro, está andando para cima, mas até hoje não chegou nada aqui não. Mas vamos lá, continuando a nossa aula aqui, só para descontrair. Mas a ideia básica é entender o seguinte, então pessoas que fazem esses votos, o primeiro salário vai ser todinho para a obra. Então abre, Deus é Deus, a porta do emprego se abre. Aí a pessoa não dá o tal do salário que prometeu, o dízimo também não vai para a obra, tampouco a oferta. Então, gente, precisa entender uma coisa aqui. Voltando para Ananias e Safira, para eu não viajar demais e me perder onde eu estava. Então eles disseram, olha, vão vender e vão ajudar a obra. Venderam, a quantia foi boa. Eu quero crer, o texto não fala e eu não posso ficar aqui conjecturando demais, não. Mas eu imagino que eles venderam e o negócio foi bom. Eu acho que Deus entrou nesse negócio aí, a venda foi ótima. Porque eles pregaram o dinheiro e já não quiseram nem dar mais. Porque Deus nos prova nessas coisas. A gente tem que ficar muito atento a esse negócio de voto. Voto, vou votar, Querido, você vai fazer um voto. Primeira coisa que você deve pensar, cumprir. A Bíblia não manda fazer, não obriga a fazer, mas se fez, cumpra, honre a sua palavra. Então não honraram a palavra deles. Então aí que já começa a mentira. Nós vamos vender e vamos ajudar. Venderam e não quiseram dar o dinheiro. Aí pensaram, não, vamos dar então a parte, não vamos dar por um todo. Levaram a parte. Enquanto eles faziam tudo isso, Deus foi lá, na pessoa do Espírito Santo, e revelou para Pedro. Pedro, está acontecendo uma situação assim, assim, assim. Vamos chegar aí e vão tentar mentir para você. Ananias vem primeiro, depois... Faz o seguinte, é isso e isso. Quando Ananias mentiu, Pedro falou, opa, por que você fizeste isso? Por que você deixou Satanás fazer isso, entrar no seu coração? Não mentiste a homem, mentiste a Deus, é o Espírito Santo. Olha que coisa terrível. Ele falou, olha, se você já que você vendeu, o dinheiro não era seu, se você não vendesse, a propriedade também não era sua, estava tudo a seu poder, então ele não precisava fazer isso. Mas ele mentiu, então por causa daquilo, caiu morto lá. Mandaram chamar a mulher veio e contou a mesma história, caiu morta lá também. Então onde eu quero chegar com isso, gente? Mentira. O perigo que traz a mentira traz a morte. Mentira é pecado. A mentira traz a queda, a mentira traz a derrota, a mentira destrói a vida, corrói as pessoas. Tá? E nesse caso aqui foi terrível. Então, cuidado, vamos ficar atento com esse negócio. Não minta, não minta, tá? Outro ponto aqui, advertências neotestamentárias. O apóstolo João lamentou ter sido alvo de maledicência por Diótrefes. A gente sabe lá que João está escrevendo a Gaio, para um homem abençoado, um obreiro abençoadíssimo, que um obreiro lá que hospedava homens de Deus, né, naquela região, mas havia também ali um cidadão chamado Diótrefes. E esse camarada aí era quizumbado, camarada egoísta, prepotente, escolhia com quem ele recebia, quem não recebia. E além disso, ele ainda inventava mentira, calúnia, tentando difamar, criando mentiras contra João lá e os irmãos daquele tempo. Então, gente, isso aqui é interessantíssimo. Muitas vezes há em nosso meio pessoas que agem dessa forma. Pessoas que conseguem atingir um grau lá ou chegam num determinado cargo ou uma certa unção que queria receber, por assim, uma ordenação, e por causa disso acaba muitas vezes tentando derrubar as pessoas, tentando falar mal das pessoas, maquinando de maneira ruim. Então a gente precisa entender uma coisa, tá? Dentro da obra de Deus, nós somos chamados para ser bênção, chamados para viver na verdade, à luz da verdade de Deus Todo-Poderoso. Que a gente seja sempre um Gaio, jamais um Diótrefes, jamais um obreiro prepotente, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não sabe muitas vezes receber as pessoas, não é hospitaleiro. Sejamos bênção de Deus. Tiago, em sua carta, advertiu contra a mentira. Outro exemplo também é Tiago falando ali contra a mentira. Jesus ensinou: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência
maligna. Então está claro isso aqui para a gente, muito claro. A gente deve viver pautado dentro da verdade. Por quê? A ordem bíblica acerca da mentira é essa: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A gente precisa entender algumas coisas aqui. E para fechar agora, eu vou dar um respaldo mais amplo sobre esse assunto para te fechar. Então, antes de ler aqui. Então, o que acontece, gente? Onde eu queria chegar é aquilo que eu falei no início. Esse 9º mandamento aí, a ideia dele é entender o quê? A gente precisa entender o quê? Que ele vai inibir a prática do falso testemunho. Então, quando Deus falou lá para Israel, tá? Para não dar ali para falso testemunho, a ideia é isso aí. O que Deus queria é isso aí, que as pessoas não mentissem, que não houvesse entre os hebreus, que não houvesse entre o povo de Deus, que não houvesse entre os escolhidos do Senhor, né? Aqueles que são chamados a saber, a igreja de Deus, né? Chamada pelo Senhor, que em nosso meio não haja mentira. Então que a gente ore a Deus para viver sempre na verdade, falando sempre a verdade, tá? Que haja entre o nosso meio a verdade de Deus. Esse pecado, em seus desdobramentos, usa de falsidade para com as pessoas, maculando seus nomes e roubando-lhes a honra por meio de acusações, calúnias e difamações, tomando sobretudo como base a mentira. Para o salvo em Cristo, o reforço para esse mandamento é: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Cristo Jesus. Então, queridos, é que nós possamos viver a verdade, viver na verdade, pautados na verdade. Tá? Então, o nosso foco sempre deve ser esse aí, a verdade, para a glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor aí ao coração de vocês. Se ficou alguma dúvida, se em algum ponto eu não fui objetivo, não fui mais claro e direto, peço a vocês que, né, que entrem em contato conosco aí. Será um prazer muito grande. Está aí o nosso ministério, no Ministério Edificando a Luz da Bíblia, o ministério que eu tenho aí o prazer de compartilhar, a minha esposa e meu filho junto comigo, nós aí pregando o Evangelho, louvando ao Senhor, né, onde Deus nos tem chamado, aí tem ido ministrar a palavra de Deus. Então sinta-se à vontade para comentar, para falar, e eu quero aproveitar o momento para agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal, tá? Que Deus em Cristo abençoe vocês de maneira gloriosa e maravilhosa. Isso nos honra muito, tá? Isso demonstra o quanto as pessoas têm gostado do que a gente tem publicado aí, trabalhado, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula, querendo o nosso Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês.